No dia 5 de março de 1992, na cidade de Palhano, estado do Ceará, o policial militar Luiz Ribeiro de Oliveira e seu amigo Pedro Rodrigues da Silva tinham ido caçar próximo ao rio Palhano. Por volta das 18 horas, a dupla avistou uma estranha luz no céu. Essa luz foi se aproximando deles e aumentando de tamanho, até que, quando estava bem próxima, revelou-se ser uma grande nave em forma de disco que possuía o tamanho de um ônibus. Assustados, Pedro correu para as margens do rio Palhano, se escondendo nos arbustos, enquanto Luiz correu no sentido contrário, em direção à estrada. A nave perseguiu Luiz, que sentiu um calor vindo da nave aumentar cada vez mais, sendo que ao mesmo tempo suas pernas iam ficando dormentes, fazendo com que ele aos poucos perdesse as forças. De repente, Luiz ficou inconsciente, muito antes de conseguir alcançar a estrada. Pedro, que estava nos arbustos, observou Luiz caindo e sendo erguido pela nave, flutuando no ar em direção ao objeto. Segundo Pedro, a nave não tinha uma porta aparente, mas uma luz muito forte era emitida de seu centro, e foi justamente em direção à luz que Luiz foi levado. Após a abdução, a nave ganhou um pouco de altitude e desapareceu. Pedro conta que não conseguiu ver a nave se deslocando, talvez devido à sua altíssima velocidade, ou talvez por algum mecanismo desconhecido da nave. Após presenciar aquela cena e ter certeza de que o objeto não estava mais ali, ele foi até o local onde Luiz havia deixado sua espingarda, pegou ela e foi para a cidade. Sem saber como iria contar o ocorrido, pois sabia que ninguém acreditaria nele e ainda poderiam o acusar de assassinato e ocultação do corpo de Luiz, Pedro então resolveu ir para um bar próximo, refletir sobre o que iria fazer. Enquanto isso, dentro da nave, Luiz retomou a consciência e se viu dentro de uma bolha de gás que ficava no centro de uma sala redonda. Essa bolha tinha o formato oval e possuía cerca de 2 metros de altura por 2 metros de largura. Na nave ainda havia apenas uma espécie de computador ou mesa de controle que acompanhava as curvas da sala. Logo à sua frente, ele também pôde ver vários seres conversando entre si em um idioma que ele não compreendia. Os seres possuíam cerca de 1,5 metros de altura, olhos negros sem pálpebras ou cílios, grandes cabeças, ombros largos e braços desproporcionais que iam até cerca de 20 centímetros depois dos joelhos. Vestiam uma roupa justa ao corpo, botas e luvas nas mãos. A respiração deles era ofegante, falavam de uma forma compassada e não apresentavam nenhum pelo no corpo. Os seres também eram todos iguais, tinham uma pele cinzenta e simplesmente não piscavam. Luiz, ao acordar, perguntou aos seres o que estava acontecendo e o que eles queriam com ele. O ser, que parecia ser o líder, se dirigiu a Luiz, falando em português. Porém, sua fala era ouvida dentro de sua cabeça, não através do som da boca. Inclusive, Luiz conta que cada vez que o ser parava de falar com ele e se dirigia novamente aos outros seres, ele ouvia um estalo em sua cabeça, como se estivesse desligando algum aparelho. O ser, ao falar com Luiz, pediu que ele não tivesse medo, pois não tinham a intenção de lhe fazer mal. Eles explicaram que eram os Catandorianos de Catandorius Decnius. Sua civilização era descendente de outra mais evoluída que habitou a Terra há cerca de 353 mil anos atrás. O ser contou que sua civilização tinha um templo na Terra e apontou para uma pequena pirâmide na nave que ele dizia ser um modelo do templo deles. Falaram sobre o fim do combustível e que isso poderia ser substituído por uma luz azul e uma vermelha, da mesma forma que eles faziam em seu planeta natal.
Sua missão na Terra, segundo o alienígena, era procurar os restos de seus antepassados que foram soterrados, provavelmente, por vulcões antigos. E ainda pediram que os humanos parassem de tentar descobrir a origem de seus templos, pois poderiam acabar descobrindo seus segredos. Após um breve diálogo, Luiz conta que começou a se sentir tonto e, quando deu por si, estava no mesmo lugar onde havia sido abduzido. Ele logo tratou de se levantar e procurar sua espingarda, mas não a encontrou. Então partiu correndo em direção à cidade e, chegando lá, encontrou Pedro, que recém havia saído do bar onde havia parado para tentar digerir tudo o que havia acontecido. Luiz contou tudo o que passou para Pedro, mas não sabia dizer se aquilo era um sonho ou realidade. Seu amigo então confirmou que ele de fato havia sido levado por uma nave possivelmente extraterrestre. Luiz foi então para a delegacia e contou sua história para seus superiores. Por ser um policial militar respeitado dentro da corporação, sua história foi aceita como verídica. Porém, foi solicitado que Luiz não desse entrevistas e nunca mais falasse sobre o caso. Porém, já era tarde demais e naquele momento o caso já havia vazado, chegando até um correspondente do Diário do Nordeste e um locutor de rádio local. Após investigações, descobriu-se que pelo menos outras 5 pessoas naquele dia viram o estranho objeto sobrevoar a cidade. E fenômenos ufológicos como este não são novidade na cidade, que possui inúmeros casos de avistamento. Neste caso, temos 2 testemunhas, uma que viveu o incidente e a outra que viu seu amigo ser abduzido, o que dá mais credibilidade ao caso. Além disso, outras pessoas também confirmaram terem visto este estranho objeto sobrevoar a cidade, mas o que mais intriga mesmo são as informações que os alienígenas passaram para a testemunha, pois na maioria das abduções, mesmo aquelas que os seres contam seus segredos e objetivos na Terra, esses objetivos são sempre muito vagos. Os seres normalmente se limitam a dizer que estão fazendo experiências ou observando nossa civilização. Neste caso, os seres foram bem mais precisos. O objetivo deles é claro. Eles querem encontrar as ruínas e restos mortais de seus antepassados e garantir que humanos respeitem seus templos e não descubram seus segredos. Outra parte interessante é sobre a questão de eles serem descendentes de uma civilização do planeta Terra que teria vivido há 353 mil anos atrás. Para se ter noção, estudos mais recentes apontam que os Homo sapiens surgiram entre 350 e 280 mil anos atrás, ou seja, bem antes dos 180 mil anos que se consideravam até pouco antes. Porém, independente da data, este período está muito próximo de quando começaram a surgir as primeiras espécies Homo que viriam a, no futuro, se tornar os humanos que conhecemos hoje. Outro aspecto da fala do alienígena que nos faz pensar é sobre a questão de eles serem descendentes dessa civilização terrestre perdida. Será que os seres que viviam aqui na Terra adquiriram conhecimento suficiente para viajar pelo cosmos e resolveram então colonizar outros planetas? Então, dessa forma, sua civilização acabou não vingando aqui na Terra, seja por qualquer motivo que for, mas sua espécie não foi extinta porque haviam colonizado então outros planetas. E se este for o caso, faz sentido que agora que eles ocupam há vários milhares de anos um outro planeta, tenham de fato se adaptado e se tornado outra espécie, que não mais é a originária aqui da Terra que foi extinta. Mas o que levaria essa civilização extremamente avançada aqui da Terra a desaparecer? Uma catástrofe local que tenha ocorrido justamente onde eles estavam assentados poderia explicar, mas fica a pergunta do porquê uma espécie tão avançada estaria assentada em um único lugar e seria facilmente extinta por uma catástrofe local, e por que suas construções eram de pedra,
sendo que possuíam teoricamente tecnologia avançada. Não deveríamos encontrar construções usando ferro, metal, aço, entre outras coisas desse tipo? De qualquer forma, o caso de Luiz realmente nos deixa curioso por se tratar de um policial militar respeitado que não teria o porquê mentir, tendo em vista que arriscaria sua carreira e sua reputação por absolutamente nada, já que ele nunca ganhou dinheiro com sua história. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.